Nós vamos falar agora sobre economia e recebemos no estúdio Oscar Frank. Ele possui graduação em Ciências Econômicas e mestrado em Economia, com ênfase em Economia Aplicada, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atuou durante 7 anos como economista da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, 3 dos quais como economista sênior. Também foi professor assistente na Escola de Negócios da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, lecionando disciplinas do curso de Ciências Econômicas nas modalidades presencial e EAD, além de ministrar aulas para cursos de pós-graduação EAD da Verbo Educacional. Atualmente é economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre e articulista de economia do portal Locus Online. Oscar, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, eu que agradeço. Perfeito. Bom, vamos começar falando aqui sobre o endividamento das famílias no Brasil, né? Que é um dado preocupante pelos números que a gente tem. Pelo 5º mês seguido, esse índice ele vem crescendo, né? E já são 63,4% das famílias endividadas. Como você avalia esse número, o que ele revela de impacto sobre a economia brasileira nesse momento? Na realidade, é bastante preocupante, ele está bastante em linha, esse número, com o movimento da disseminação da renda que nós vemos observando ao longo desses últimos meses. Nós tínhamos uma expectativa de que nós fôssemos crescer a uma taxa bem mais elevada em 2019, mas aí por uma série de questões e que acabaram deprimindo a confiança dos consumidores, que atrasaram um pouco também a recuperação do mercado de crédito, a taxa de desemprego também continua bastante elevada, nós tivemos aí também a elevação da inflação em alguns produtos que são bastante sensíveis para o consumidor, como o feijão carioca, como a cebola, como o tomate, tudo isso também acabou retirando um pouco de poder de compra dos trabalhadores. Então, essa conjunção de fatores fez com que o balanço financeiro das famílias não ficasse tão adequado. E aí, naturalmente, o percentual de famílias endividadas acaba aumentando. Naturalmente, acaba sendo uma resposta em função de uma conjuntura econômica bastante complicada. Ok. Eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre a questão da taxa de juros no Brasil. As taxas, de maneira geral, são todas bem elevadas, mas antes disso, algumas dicas, quem sabe, se tratando mais da economia doméstica, como uma família que está endividada, está com problemas, extrapolou o orçamento, como sair dessa situação? Acho que a grande dica, acima de tudo, é buscar renegociação. Eu sempre digo isso, como uma principal dica de todas, é fazer com que os consumidores que estejam endividados possam buscar aí os seus credores e, assim, uma renegociação dessas dívidas. Isso é fundamental. Evitar de todas as maneiras contrair uma nova dívida para pagar essa dívida antiga, isso é bastante complicado, até porque acaba se gerando um efeito negativo, uma bola de neve que realmente não ajuda em nada o consumidor. Então, a partir do momento que existe essa renegociação, pode-se obter aí juros mais baixos, uma condição mais facilitada. Então, entender mesmo essa realidade do cliente, explicitar isso para a parte credora, para que se chegue aí num denominador comum e, em função disso, as duas partes saiam ganhando, porque o interesse é mútuo, tanto Claro. da parte credora quanto da parte devedora. Muito bem. As maiores dívidas, normalmente, elas estão ligadas a cartões de crédito, por exemplo, Aí há um fenômeno no Brasil que é justamente as taxas de juros que são praticadas. Você acredita que uma coisa está ligada à outra? Por exemplo, o endividamento tem uma relação direta com as taxas de juros ou não necessariamente? Na realidade, diz respeito até a uma questão um pouco mais cultural do brasileiro. A gente precisa entender até um pouco mais das nossas raízes, é uma questão mais até psicológica, em comparação com outras sociedades, a nossa taxa de impaciência ela é maior. Então a gente tem uma necessidade muitas vezes de consumo, a gente não vê tanto a importância de uma poupança, por exemplo. E aí, em função disso, é claro, os juros acabam respondendo, é um preço como qualquer outro que existe na nossa economia. Então os juros acabam respondendo em função disso. Aqui não existe basicamente nenhuma bala de prata que resolva esse problema de juros altos. Existe uma agenda muito complexa e nós, como sociedade, devemos demandar isso e realizar alguns esforços, isso é mais do que natural. Entre outras questões, a gente precisa fazer com que o setor público ele não despoupe, ele não gaste muito mais em relação ao que se arrecada, que é algo que é recorrente ao longo dos últimos anos na economia brasileira. Então a gente precisa de reformas para controlar os gastos públicos, isso é fundamental, e aí se inclui
primordialmente a reforma da Previdência. Mas tem outras questões também, né? A gente precisa melhorar a eficácia e eficiência da recuperação de crédito, isso é fundamental, garantir mais segurança jurídica nas operações, na hora de uma execução de uma dívida, aumentar a concorrência entre os bancos. Então, percebam que não é uma única medida. Não tem uma receita de bolo. Não é um conjunto de fatores, uma conjunção, e isso sim vai determinar juros mais baixos no futuro. Apesar da gente ter a menor taxa Selic da história, mas se alguém for tomar crédito, seja como pessoa física ou pessoa jurídica, é evidente que esses juros são altos, isso é inegável. No comparativo internacional, a gente ainda tem juros muito elevados, está aí com sexto, sétimo lugar no ranking mundial, até não muito tempo atrás fomos, né, durante muito tempo, primeiro lugar, né, uma posição bastante indesejada. Então, a gente teve alguma evolução ao longo desses últimos anos, mas a gente precisa caminhar muito mais para poder obter esse resultado benéfico aí no futuro. Aliás, essa questão da taxa de juros foi tema de uma palestra sua em Cachoeira do Sul. Se você pudesse elencar dicas para comerciantes, enfim, e até mesmo para consumidores também, falando um pouquinho sobre a sua palestra especificamente. Foi basicamente nesse sentido, né, de abordar do ponto de vista macroeconômico e detalhar um pouco dessa situação, ou seja, eu abordei no seguinte sentido, de mostrar, por exemplo, de como as contas públicas estão deterioradas, né, da importância, né, e da participação que os benefícios previdenciários têm no orçamento do governo e como isso vem aumentando sistematicamente ao longo desses últimos anos. Então, na necessidade que a gente tem de fazer uma reforma previdenciária, de como o mercado bancário ele é concentrado. Então, nós temos aí 5 grandes bancos no país que respondem por mais de 80% do mercado de crédito. Ou seja, precisa aumentar a concorrência. Precisa aumentar a concorrência, a gente está caminhando para isso, né? Nós temos aí algumas medidas do governo até incentivando, né, com que as próprias pessoas possam emprestar umas às outras sem a necessidade de um intermediário financeiro, um banqueiro pessoal, vamos dizer assim. Então o governo aprovou recentemente essa medida. As próprias fintechs que também vão ajudar muito nesse sentido, de possibilitar, de viabilizar tomada de crédito através de outras formas, então aumento de concorrência novamente. De como a recuperação de crédito aqui é muito defasada em relação a outros países, de como esse processo é ineficiente. Então, para cada $1, né, de uma execução de uma dívida, a gente só consegue recuperar 12 centavos aqui no Brasil. Isso é muito menor do que a média mundial, que é 34 centavos de dólar. Né? No Japão, que é o primeiro lugar, é 92 centavos de dólar. Então a gente tem uma diferença ainda muito grande. Então a gente precisa garantir toda uma questão de segurança jurídica e tudo mais, para que a gente justamente consiga ter juros mais baixos no futuro, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Oscar, você tocou um pouco na questão da reforma previdenciária e você muito bem colocou esse aspecto que é vista por muitos como a bala de prata, né? Vai resolver todos os problemas no Brasil e você mesmo já disse que acredita que não vai ser desta maneira. O que você vislumbra? Digamos que o Congresso realmente aprove este ano a reforma previdenciária. O cenário do Brasil, especialmente no segundo semestre, após uma suposta aprovação da reforma da Previdência. Existe ainda uma grande dúvida de que tipo de reforma na realidade vai ser aprovada. Claro. E isso faz toda a diferença. Para usar um termo da moda, se ela for muito desidratada, ela pode não causar o efeito que se espera em termos de redução de taxa de juros, ou seja, os investidores naturalmente ficariam mais confiantes, porque se o governo está gastando muito mais em relação ao que arrecada, logo ali na frente ele pode querer tributar mais. Né? Ele pode emitir ainda mais dívida e aí alguém vai olhar e dizer, bom, esse governo não tem capacidade de honrar os seus compromissos financeiros. Eu não vou emprestar para esse país ou eu vou exigir uma taxa de juros muito alta. Né? Ou mesmo até a entrada de capitais, né? Seja para investimentos financeiros, seja para investimentos produtivos. Então isso é fundamental. Mas ainda que seja uma reforma robusta, que gere uma economia significativa de gastos para o governo, eu ainda assim não acredito que vai ser a bala de prata, porque a economia real, o PIB, o mercado de trabalho, eles levam muito tempo até começar a reagir. Existe uma série de rigidezes que fazem com que a velocidade de uma retomada ela seja naturalmente mais lenta. Isso é natural, isso acontece com frequência, analisando até a própria história econômica do Brasil. Então, na realidade, eu vejo como sendo o esteio, o alicerce para que a gente colha a partir de outras reformas resultados melhores. Nesse primeiro momento, a reforma da Previdência vai servir para evitar uma nova recessão logo ali na frente. Né? Ela vai servir para minimizar os nossos custos, minimizar os nossos riscos. É um pouco frustrante poder imaginar isso, porque
é um tema que vai afetar todos nós, né? Todos nós de alguma forma vamos ser convidados a ter a nossa parcela de contribuição com relação a isso. Alguns em maior, outros em menor escala, é bem verdade, mas vai afetar basicamente todo mundo, né? Com exceção daqueles que já têm o seu direito adquirido. Mas, enfim, eu vejo mais dessa forma, assim. Sempre se fala que, mesmo no momento de crise, dá para a gente pensar em oportunidades, né? Você vê alguma oportunidade nesse momento de crise, de dificuldades que o Brasil está atravessando? Uma coisa que a gente vem observando muito e é um fenômeno recorrente, reportado, relatado tanto por parte dos consumidores também, quanto por parte dos próprios empresários, é o quanto que os consumidores eles estão deixando de lado a questão da posse dos bens e partindo muito mais para uma questão do lado da experiência, do uso de serviços, né? Então tem toda a questão também envolvendo redes sociais, né? O uso de a estadia num hotel, uma viagem, né? Uma paisagem maravilhosa. Então, os consumidores estão dando muito mais ênfase a esse tipo de questão do que especificamente com relação à posse. Então é uma transformação que vem acontecendo, que cada vez mais rápida, cada vez mais veloz, e eu vejo alguns setores que estão se dando conta com relação a isso, eles estão crescendo a taxas bastante satisfatórias, né? Ou seja, chance de novos investimentos e de novos negócios. Exatamente, né? São nichos que se criam em função disso, né? Que se desdobram em outras questões. Então, entender esse comportamento do consumidor que está mudando de maneira cada vez mais rápida, né? Então, a questão aí também relacionada às próprias redes sociais, internet e transformações tecnológicas que a gente vem observando e vivendo, eu acho que tudo isso compõe aí um desafio, é verdade, mas também uma série de outras oportunidades. Claro. E quem arrancar na frente certamente vai colher aí bons frutos. Oscar, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço e a assessoria econômica da CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Até a próxima. Obrigado. Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre, e o NT Sul fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NT Sul. Aproveite a tarde, a gente se encontra amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau!